a maioria dos poetas, a maioria dos poetas da geração de 28 lutam ou de armas na mão ou politicamente do lado republicano. O pobre Neruda vai se lançar numa empreitada pró-República Espanhola, né? Ele constrói seu livro no meio da Guerra Civil Espanhola. É um livro que, inclusive, pode levar à morte quem foi encontrado do lado fascista com ele. É um livro de guerra, Espanha no coração. Então Neruda faz essa mudança, ele deixa de ser um niilista e ele naquele momento toma partido, primeiro na Guerra Civil Espanhola, depois na Segunda Guerra Mundial, pró-União Soviética, pró-comunistas, pró-marxistas, e ele tem uma grande transformação. E há toda uma crítica contra Neruda sobre isso. Alguns dizem que ele faz poesia chapa branca, que a poesia se torna uma poesia burocrática, que a poesia se torna uma poesia, que a poesia engajada não é poesia e vira discurso. Mas no meu livro eu mostro que isso é uma falsidade, porque a poesia pode ser tão complexa e multivariada como pode ser, né? Que você pode cair nessas armadilhas e pode também não cair. E o Neruda não cai, porque tudo que ele pega antes, toda a crítica dele ao que é do cotidiano humano permanece, o lirismo permanece, o romantismo permanece, até o panteísmo permanece. Há uma teleologia permanente, a seleção permanente do Neruda. Você não se transforma num panegírico, num proselitista, num propagandista do Partido Comunista. Continua poeta. A poesia dele não vira propaganda política, embora seja engajada, e a poesia pode ser engajada, sim, senhor, porque o engajamento faz parte da vida humana. E o Neruda dá esse salto logo no início da Guerra Civil, logo após o assassinato do Lorca. Ele diz que uma gota de sangue manchou minha poesia e tingiu a poesia. E o Neruda de vermelho. Ele se torna comunista logo após, se torna marxista, entra no Partido Comunista Chileno, passa uma época na União Soviética. Ele vai até o final da vida como comunista, é candidato a senador e é senador eleito no Chile, depois é exilado, expulso, volta, depois quase foi candidato a presidente da República, renuncia à candidatura e apoia o Allende. Ele faz parte da campanha vitoriosa do Allende à presidência da República. E o Neruda passa por dois grandes dramas, né? Primeiro, seus amigos assassinados na Guerra Civil Espanhola, depois seus amigos assassinados no golpe contra o Allende, através do Pinochet. Narra-se nas últimas horas dele que ele, já cometido de câncer, ele, quando despertava do estupor dele, quando ele estava agonizando, ele falava, se lo matam a todos, ou seja, ele sabia que estavam matando os seus companheiros, que a ditadura fascista estava assassinando os militantes políticos de esquerda no Chile. Então a poesia dele também é muito biográfica, ela narra esse curto século XX, como chama o Hobsbawm, né? E eu vou ler aqui uma poesia que para mim é um ponto de inflexão, um ponto de virada, e que narra bem como esse outro Neruda vai nascer e como ele vai se comportar daí por diante, que é Espanha no Coração. Explico algumas coisas. Perguntareis, onde está os lilazes e a metafísica coberta de papoulas, né, de papoulas. Neruda era um poeta metafísico, como eu já falei. E a chuva que continuadamente golpeava suas palavras, penetrando-as de buracos e pássaros. Eu também falei isso da metafísica, do panteísmo na poesia de Neruda, né? E também não vai desaparecer. Interessante é isso. Volta, por exemplo, em autoras de Machu Picchu no canto geral. Eu vivia num bairro de Madrid, com os sinos, com relógios, com árvores. Via-se desde lá o rosto seco de Castela, como um oceano de couro. Minha casa era chamada a Casa das Flores, porque por toda parte estavam gerânios. Era uma bela casa com cachorros e crianças. Lembras, Raul? Lembras, Rafael? Federico, te lembras? Né? Rafael Alberti, Federico Garcia Lorca. Te lembras Debaixo da Terra? Federico já está morto. Tu lembras da minha casa com balcões e onde a luz de junho afogava a flor na tua boca? Irmão, irmão. Tudo eram grandes vozes, sal de mercadorias, aglomerações de pão palpitante, mercados do meu bairro de Argoelis, com sua estátua, como um tinteiro pálido entre as merluzas, e o azeite chegava até as colheres. Um profundo bater de pés e mãos enchia as avenidas, metros, litros, essência aguda da vida, pescados nas suas pilhas. Com texturas de testos, com sol frio no qual a flecha se fatigava, o delirante marfim fino das batatas, tomates repetidos até o mar. E numa manhã tudo estava ardendo. E numa manhã as fogueiras saíam da terra, devorando os seres. E desde esse momento fogo, pólvora desde esse momento sangue.
Bandidos com aviões e com mouros, porque mouros era um nome que se dava ao batalhão do Franco, porque era um batalhão que veio da África. Não tem nada a ver com muçulmano, tá, gente? Vamos explicar isso. Bandidos com anéis e com duquesas. Bandidos com frades negros bendizendo, porque houve o apoio da igreja conservadora da Espanha ao Franco, certo? Vinham pelo céu a matar meninos, e pela rua o sangue dos meninos corria simples como o sangue dos meninos. Chacais que o próprio chacal rechaçaria. Pedras que o cardo cerco morderia cuspindo. E víboras que as víboras odiariam. Na frente de vocês eu vi o sangue de Espanha levantar-se, para afogá-lo numa única onda de forte orgulho e facas. Generais traidores, olhai a minha casa morta, olhai a Espanha destruída. Mas de cada casa morta sai metal ardendo, em vez de flores. Mas de cada canto da Espanha sai Espanha. Mas de cada criança morta sai um fuzil com olhos. Mas para cada crime nascem balas que acharão neles um dia o sítio do coração. Perguntareis por que sua poesia não nos fala do solo e das folhas, dos grandes vulcões do seu país natal. Venham ver o sangue nas ruas. Venham ver o sangue nas ruas. Venham ver o sangue nas ruas. É uma poesia extremamente forte, muito pesada, mas que mostra bem a viragem do Neruda, né? Por exemplo, aqui o Neruda já é um militante político, né? Já tomou lado, ele depois vai trabalhar pela imigração dos franceses. Tem o episódio do navio Winnipeg, do qual ele leva só nesse navio 4 mil chilenos, 4 mil espanhóis republicanos, e são salvos, são levados para o Chile no Winnipeg, né? Mas ele é cônsul para a imigração e leva muitos outros milhares de espanhóis para o Chile, né? Ele consegue repatriá-los. Espanhóis que vão sofrer a mesma tragédia dele, né? Verão dois grandes desastres, Franco na Espanha e depois Pinochet no Chile, né? E aqui, por exemplo, você tem no mesmo livro, Terceira Residência da Terra, eu tenho ele aqui pela LPM, tá? Em versão bilíngue, a chegada de Madrid da Brigada Internacional. Uma manhã de um mês frio, no mês agonizante, manchado pelo lodo e pela fumaça, um mês sem joelhos, um triste mês de sítio e desventura, quando através dos cristais molhados da minha casa se ouviam chacais africanos porque vieram das brigadas africanas e espanholas, não são africanos de terem nascido na África, tá? Explicar isso é muito importante. Uivar com os chifres e os dentes cheios de sangue, então, quando já não tínhamos mais esperança que um sonho de pólvora, quando acreditávamos que o mundo estava cheio só de monstros devoradores e de fúrias, então quebrando a capa de neve do mês frio de Madrid na névoa da manhã, viu com esses olhos que tenho, com este coração que olha, vi chegar os claros, os dominadores combatentes da fina e dura e mandura ardente brigada de pedra. Era o tempo oprimido em que as mulheres levavam uma ausência, como um carvão terrível, e a morte espanhola, mais ácida e aguda que outras mortes, vinha encher os campos até então honrados pelo trigo. Pelas ruas, o sangue roto do homem se juntava com a água que sai do coração destruído das casas. Os ossos dos meninos desfeitos, o dilacerante e enlutado silêncio das mães, os olhos fechados para sempre dos indefesos, eram como a tristeza e a perda, eram como o jardim cuspido, eram assim a fé e a flor assassinadas para sempre. Camaradas, então vi vocês. Meus olhos até agora estão cheios de orgulho, porque vi vocês através da manhã de névoa chegarem ao rosto puro de Castela, silenciosos e firmes, como sinos antes da manhã, cheios de serenidade e de olhos azuis de longe. Vis de suas regiões, de pátrias perdidas, seus sonhos cheios de doçura queimada de fuzis, a defender a cidade espanhola, onde a liberdade encurralada pode cair e até morrer mordida pelas bestas. Irmãos, que desde agora sua pureza e sua força, sua história solene, seja conhecida do menino e do varão, da mulher e do velho. Chegue a todos os seres sem esperança, baixe as minas corroídas pelo aço fúrico. Suba as escadarias inumanas do escravo. Que todas as estrelas, que todas as espigas de Castélia do mundo escrevam o seu nome e áspera a luta. E sua vitória forte e terrestre como um carvalho vermelho. Porque fizeram renascer com o seu sacrifício a fé perdida, a alma ausente, a confiança nesta terra. E por sua abundância e sua nobreza, por seus mortos, como em vale de duras rochas de sangue, passa o imenso rio com pombas de aço e de esperança. Um belíssimo poema prosa feito para as brigadas vermelhas, que chegaram no mundo inteiro, as brigadas internacionalistas que lutaram do lado socialista contra Franco e o nazifascismo. Então, no livro, vocês estão vendo que o meu livro é muito biográfico, não é só academicista,
E ele, lógico, ele fala de poesia, mas fala de história também. No curso a gente vai falar de história também da Guerra Civil Espanhola, do assassinato da jovem República Espanhola. Então o Neruda ele vai fazer essa mudança, né? Não sei se vai dar tempo de ler o Lorca. O Lorca talvez eu deixe para aula, porque eu estou aqui com o cronômetrozinho. Eu vou fazer só uma hora de mini aula e passar para vocês, né? Mas, por exemplo, a prova de que a poesia do Neruda ela não vai perder o lirismo é esse livro aqui chamado Os Versos do Capitão, que foram versos que ele fez para Matilde Urrutia quando a Matilde ainda não era sua esposa. A Matilde antes foi amante do Neruda, eles tiveram um caso, e esses poemas foram feitos para ela na época de maior conflagração da vida do Neruda. Então, ao mesmo tempo que ele fazia poemas de guerra, ele fazia poemas de amor. Eu vou mostrar aqui. Em ti a terra, pequena rosa, rosa pequena, às vezes diminuta e desnuda. Parece que na minha mão cabes, que assim vou te agarrar e te levar à boca. Porém, de repente, meus pés tocam teus pés e minha boca teus lábios. Cresceste. Sob teus ombros como duas colinas e teus peitos passeiam por meu peito. Meu braço mal consegue rodear a delgada linha de lua nova que tem tua cintura. No amor, como água de mar, te desataste. Apenas meço os olhos mais extensos do céu e me curvo sobre sua boca para beijar a terra. É um poema quase que contemporâneo dessa época e é lindíssimo e mantém o lirismo que o Neruda tinha quando tinha 20 anos. A rainha, eu te consagrei rainha. Existem mais altas que tu, mais altas. Existem mais puras que tu, mais puras. Existem mais belas que tu, mais belas. Tu, porém, és a rainha. Quando vais pela rua, ninguém te reconhece. Ninguém vê tua coroa de cristal. Ninguém olha o tapete de ouro rubro que pisas onde passas. O tapete que não existe. E quando apareces, soam todos os rios em meu corpo. Ressoam pelos céus as campainhas, os sinos. E um hino enche o mundo. Só tu e eu, amor meu, o escutamos. Então, esse livro mostra como existe esse perdurar, esse permanecer no Neruda dessa poesia que é a poesia da primeira época dele, né? Então, o Neruda, depois que ele passa por todos esses processos, ele continua a ser um poeta que mantém teleologicamente essas características. Ele apenas encontra outras. Acabei esquecendo aqui, para demonstrar realmente como o Neruda vai fazer uma opção e vai se tornar comunista, marxista, materialista, porque aqui no meio da guerra ele vai fazer uma poesia para Stalingrado. Todos sabem que foi o verdadeiro dia D da guerra, a maior batalha da história da humanidade, e quando o comunismo derrotou para a humanidade o fascismo. Quem derrotou Hitler foram os comunistas. Quem derrotou a Alemanha nazista foi a União Soviética. E isso está historiografado aqui na poesia do Neruda. Canto a Stalingrado. Dentro da noite o lavrador dorme, desperta e afunda a sua mão na treva, perguntando à aurora: Alba, sol da manhã, luz de dia que vem, diga-me se ainda as mãos mais puras destes homens defendem o castelo da honra. Diga, aurora, se o aço em tua frente rompe o poderio, se o homem está no seu lugar, se o trovão também. Diga, disse o lavrador, se a terra não escuta como é a queda do sangue dos que são rubros, heróis, bem dentro da grande noite terrestre. Diga-me se sobre a árvore ainda está o céu. Diga-me se ainda há pólvora em Stalingrado. E o marinheiro, em meio ao mar terrível, olha e vai buscando entre as úmidas constelações a estrela vermelha da cidade ardente. Encontra em seu coração essa estrela que queima, essa estrela orgulhosa, suas mãos querem tocar, essa estrela de pranto que constrói seus olhos. Cidade estrela vermelha, dizem mar e homem. Cidade fecha os limites, fecha as portas duras, fecha a cidade de lustre ouro ensanguentado, e que a noite estremeça com um brilho sombrio de teus olhos atrás de um planeta de espadas. O espanhol lembra de Madrid, diz: irmã, resiste, capital da glória. Bem, resiste. Do solo se levanta o sangue derramado da Espanha. E pela Espanha se levanta de novo. Lembrando que muitos dos brigadistas que lutaram, por exemplo, Olavo de Carvalho, que lutou contra o nazismo na Espanha, foi lutar na União Soviética. O Olavo de Carvalho foi lutar em Paris, mas muitos foram para a União Soviética lutar contra o nazismo. E pela Espanha levanta de novo, e um espanhol pergunta junto ao muro dos fuzilamentos se Stalingrado vive. Existe na prisão uma cadeia de olhos negros que perfura as paredes com teu nome. E a Espanha sagugita em teu sangue e mortos, porque tu estendeste, Stalingrado, a tua alma, quando a Espanha paria heróis iguais aos teus. Ela conhece a solidão, a Espanha, como hoje Stalingrado conheces a tua. Neruda está falando de como o mundo ocidental deixou que a Espanha fosse bombardeada livremente. Estados Unidos,
França e Inglaterra deixaram que a jovem República Espanhola fosse assassinada. A Espanha rasgou as terras com as unhas, quando Paris estava tão bonita. A Espanha sangrava em imensa árvore de sangue, quando o anjo penteava, como conta Pedro Garcia, seus gramados e lagos de cisnes. Hoje conheces isto, forte virgem. Hoje conheces Rússia, a solidão e o frio. E milhares de obuses destroem teu coração. Quando os escorpiões com crime e venedo, Stalingrado, acordem a morrer tuas entranhas. Nova York dança, Londres pensa, e eu digo, merda, porque meu coração não pode mais, e nossos corações não podem mais. Não podem no mundo que deixa morrer seus heróis. Vão deixá-los sozinhos? Virão por vocês? Vão deixá-los sozinhos? E quereis que a vida fuja para a tumba e que o sorriso dos homens seja apagado pela latrina e o calvário? Por que vocês não respondem? Querem mais morte na frente do leste, até que encham totalmente o céu de vocês, lembrando que a União Soviética combateu sozinha durante muito tempo. Mas então não vai ficar senão um inferno. O mundo cansou dessas pequenas façanhas, de que em Madagascar os generais matam heroicamente 55 macacos. O mundo está cansado de reuniões de outono, presidido ainda por guarda-chuvas. Cidade de Stalingrado, não podemos chegar à tua muralha, estamos longe. Somos mexicanos, somos araucanos, somos patagões, somos guaranis, somos uruguaios, somos chilenos, somos milhões de homens. Já temos, por sorte, parentes na família, mas não chegamos ainda a defender-te, mãe. Cidade, cidade em fogo, resista até chegarmos, índios náufragos às tuas muralhas, com um beijo de filho que espero chegar. Stalingrado não há ainda segunda frente, mas não cairá, embora o ferro e o fogo te mordam de dia e de noite. Embora tu morras, não morres. Parecia profético, dizendo que Stalingrado não ia cair. Ele está fazendo essa poesia na época em Stalingrado. É uma pequena fímbria, uma pequena linha de resistência heróica dos russos contra o nazismo. Porque esses homens já não têm a morte. Tem de seguir lutando desde o lugar em que caem, até que a vitória só esteja nas tuas mãos, embora estejas cansadas, pontuais, mortas, porque outras mãos vermelhas, quando as tuas caírem, plantadas pelos mundos, ossos heróis, para que a tua semente assim encha toda a terra. É lindíssimo esse poema sobre Stalingrado, e tem aqui a nova hora de A Stalingrado, né? Que é a continuidade daquela outra que também é muito linda, né? Eu escrevi sobre o tempo e sobre a água, escrevi o luto e o metal arroxeado, eu escrevi sobre o céu e a maçã, agora escrevo sobre Stalingrado. A noiva já guardou com o lenço no colo, o raio, meu amor enamorado, agora o coração está no solo, na fumaça e na luz de Stalingrado. Eu toquei com minhas mãos a camisa, do crepúsculo azul e derrotado, agora toco o amanhecer da vida, nascendo o sol de Stalingrado. Eu sei que o velho jovem transitório, de pluma como um cisne encadernado, desencaderna o mal já não notório, o meu grito de amor a Stalingrado. Eu ponho a minha alma onde bem quero, eu não me nutro de papel cansado, adubado de tinteiro, nasci para cantar a Stalingrado. Minha voz esteve com teus mortos, contra teus próprios muros machucados. Minha voz cantou feito sino ao vento, olhando-te morrer, Stalingrado. Agora americanos combatentes, brancos e negros como grãos semeados, vão mandar nos eterno, no deserto a serpente, já não estás sozinha, Stalingrado. A França volta às velhas barricadas, com um pavilhão de fúria levantado, sob as lágrimas recém-apacadas, já não está sozinha, Stalingrado. Os leões maiores da ferra Inglaterra, voando sobre este mar turbilhonado, vão cravar suas garras na par da terra. Já não estás sozinha, Stalingrado. Hoje, sob tuas montanhas de escarmentos, não só estão os teus filhos enterrados. Estremecendo está a carne dos mortos que tocaram tua face, Stalingrado. Está falando da vitória, do contra-ataque em Stalingrado. Desfeita as mãos invasoras as mãos, triturados os olhos dos soldados. Estão bem cheios de sangue os sapatos que pisaram sua porta, Stalingrado. Teu aço de azul de orgulho construído, teu cabelo de planetas coroados, o teu baluarte de pão dividido, a tua fronteira sombria, Stalingrado. Tua pátria de martelos e carvalhos, o sangue sobre o esplendor nevado. O olhar de Stalin vai cobrindo a neve, tecida com teu sangue, Stalingrado. As condecorações dos teus mortos foram postas no peito transpassado da terra como estremecimento de morte de vida a Stalingrado. O sal profundo que de novo trazes ao coração do homem humilhado, com ramo de vermelhos capitães saídos do teu sangue, Stalingrado. A esperança que rompe nos jardins, como a flor do galho tão esperado, esta página gravada de fuzis, a letra dessa luz, Stalingrado. A torre que concebes bem na altura, os altares de pedra ensanguentados, defensores de tua idade madura, os filhos da tua pele, Stalingrado. As águias tão ardentes de tuas pedras, os metais de tua alma aumentados, os adeuses de lágrimas imensas e as ondas de amor para ti, Stalingrado. Os ossos dos assassinos feridos, os invasores com os olhos bem fechados, os conquistadores fugitivos vão por trás da tua centelha, Stalingrado.
O que antes humilhara a curva do aço e que as águas do Sina tinham passado, com o consentimento do escravo, foram detidas em Stalingrado. Os que na bela praga sobre as lágrimas, sobre o umedecido atraiçoado, passaram pisoteando suas feridas, morreram em Stalingrado. Os que na gruta grega têm cuspido, estalactite de cristal trincado, em seu clássico azul rarefeito, agora onde é que andarão Stalingrado? Os que a Espanha romperam e queimaram, deixando o coração acorrentado dessa mãe de cavalos guerreiros, podres estão aos pés de Stalingrado. Os que na Holanda, tulipas e água salpicaram de lodo sanguentado, esparciram o latego e a espada, agora dormem em Stalingrado. Os que na noite branca da Noruega, uivos de chacal alucinado, queimaram a gelada primavera e emudeceram em Stalingrado. Honra a ti pelo que no mar se traz, que se vai cantar e eu já cantado. Honra para tuas mães e para os teus filhos e para os teus netos, Stalingrado. Honra ao combatente da escuridão, ao comissário a honra e para o soldado. Honra ao céu por trás da lua da amplidão, honra ao sol de Stalingrado. Guarda-me um pouco da violenta espuma, guarda-me um rifle, guarda-me um arado, e que o coloque em minha sepultura como espiga vermelha de teu estado, para que saiba se há alguma dúvida que morri amando a ti e que fui amado, e que não combati em tua cintura, deixo para honra tua a granada escura, esse canto de amor a Stalingrado. Para terminar essa mini aula de 1 hora, vou ler por último a Meu Partido, um poema lindíssimo dele, que ele fez para o Partido Comunista. Me has dado a fraternidade, Partido Comunista Chileno, mas o Movimento Comunista Internacional, me deu uma fraternidade até para que eu não conheço. Me somou a força de todos os que vivem. Me fez voltar a dar à pátria como em um nascimento. Me deu a liberdade que não tem o solitário. Me ensinaste a acender a bondade como um fogo. Me deste a retidão que necessita a árvore. Me ensinaste a ver a unidade e a diferença dos homens. Me mostraste como a dor de um morreu na vitória de todos. Me ensinaste a dormir nas camas duras de meus companheiros. Me fizeste construir sobre a realidade sobre uma rocha. Me fizeste adversário do malvado e muro do frenético. Me ha feito ver a claridade do mundo e a possibilidade da alegria. Me ha feito indestrutível porque contigo não termino em mim mesmo, a meu partido do canto geral. Não dá para tecer muitas considerações, meu limite de tempo está chegando ao final, tenho mais 3 minutinhos, vou terminar dentro do tempo. Não li praticamente Lorca. Isso aqui basicamente foi uma junção das 4 aulas, numa aula pocket, né? Uma aula mini aula, e só para dar tesão para vocês para ver o curso. Venham fazer o curso comigo, venham conhecer o tema do meu livro, venham conhecer Neruda, de quem eu falei muito, venham conhecer Lorca, de quem eu falei muito pouco, vou falar muito na aula, né? Estão todos convidados, façam o curso, me ajudem no livro, junto aí vai o crowdfunding, com a contribuição para o livro, eu entrego o livro para vocês em janeiro. Poxa, você não está em agosto, você vai me entregar, setembro, você vai me entregar o livro em janeiro? Sim, é o tempo que eu tenho para terminar a revisão, a edição, a impressão e ser lançado o livro em janeiro. E aí eu entrego a todos que comprarem agora o livro em janeiro, mas eu preciso da ajuda de vocês e façam um curso comigo que já começa agora dia 12 de setembro na casa de Luzia, onde era o antigo Semente, o Centro Cultural Novo na Lapa, no ponto antigo onde renasceu o samba carioca. Convido a todos e todas. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, 21 97 043 9194. Saudações comunistas, saudações marxistas, Lula livre, venceremos.